Olá, gente, boa noite, nossos empreendedores. A gente fez uma série, o Sebrae fez uma série de lives, agora sim eu acho que vai dar. O Sebrae fez uma série de lives sobre linhas de crédito. Essa semana também começamos uma live especialíssima sobre ações para o futuro. Acho que agora vai dar aqui já. Deixa eu só configurar aqui para vocês, porque senão as pessoas lá do Instagram vão ficar sem enxergar direito o que é que está acontecendo aqui, sem entender nada, quem está lá no YouTube e no Facebook. Então eu vou ver se eu já convido aqui o Matheus Felizola. Ele já deve estar por aqui, está por aqui. E nós vamos falar justamente disso. Matheus, desculpa a demora em chamar. Eu estava configurando. Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Você me ouve também? Tá ouvindo perfeitamente. Eu estava configurando aqui o nosso Facebook, porque a gente está transmitindo também. Pronto, agora já está transmitindo direitinho para o Facebook e para o YouTube. O Twitter hoje deu uma tweetada lá legal e não deu certo. Mas estamos em 3 plataformas hoje. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Então, nós vamos começar sem mais delongas, nós vamos começar a falar sobre marketing digital. E aí, Matheus, antes de eu passar a palavra para você, porque o mestre aqui da história é você, eu estava conversando com um amigo meu semana passada, e ele dizia assim para mim, só para a gente começar a conversa do marketing digital, ele dizia assim para mim, Guzmão, esse negócio de Covid, de coronavírus, nós tivemos que aprender essa coisa nova do marketing digital. Eu disse, olha, nova não. Isso não é de agora que existe. Isso não é uma coisa que surgiu semana passada. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, o Orkut, se não me engano, é de 2004. Né? Então, ou seja, isso não é uma coisa nova. Eu queria pedir a você para começar, a todo mundo que está aqui nos acompanhando, e agradecer essa turma bonita. Começa a falar para esse povo aqui que isso não é uma coisa nova. Marketing digital não é uma coisa nova, Matheus. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guzmão. Obrigado aí pelo convite, a todo o Sebrae. Não é uma coisa nova, realmente não é. Você falou o Orkut 2004, eu estava fazendo aqui uma lembrança. Orkut 2004, Facebook 2004, eles nascem com uma semana de diferença, né? Olha. Só que o Orkut morre em 2009, vamos dizer assim, né? Basicamente ele perde sua relevância e o Face ele vai ganhando sua relevância. E depois começa, enquanto startup, a comprar várias outras empresas de tecnologia, né? Sim. Então, assim, só me apresentar a vocês, né? Algumas pessoas não devem me conhecer aí, a live alcança, né, uma geografia muito grande. Então, assim, Matheus Felizola, sou professor da Universidade Federal do Sergipe na área de empreendedorismo e marketing, né? Sou consultor do Sebrae
e venho nos últimos 20 anos pesquisando, né, e tentando entender esses caminhos e descaminhos das estratégias empresariais, né? E aí, ao longo das minhas pesquisas, eu fui acompanhando toda a evolução do marketing, né? Isso é um ponto muito interessante aí de analisar. Porque eu me lembrei hoje, quando eu vim conversar com vocês, no meu TCC. Em 2000, Olha. eu e um colega meu, Alexandre, a gente era uma equipe, né, que fazia um TCC. Nós fizemos um TCC em 2000, finalização no curso de publicidade, onde nós trabalhamos com marketing voltado, marketing na internet, voltado para micro e pequenas empresas. E naquela época a gente tinha muito pouca referência. No mundo já existia, claro, de 95 em diante já começam a ter algumas estratégias, mas no Brasil quase não se escrevia sobre isso. Né? E foi um esforço, Guzmão, que você não tem noção, gigante, para a gente conseguir material para poder escrever sobre esse assunto. Que naquela época era um assunto que não alcançava as pequenas e microempresas. A realidade é essa. Né? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez o Sebrae ao convite, da gente poder discutir um pouco mais de marketing digital. Né? E aí eu queria começar a falar sobre marketing digital, sobre esses 10 passos. Né? Fica à vontade. Um pouco, assim, no impacto dessa live. Eu acho que ela pode começar, a gente pode começar a entender muita coisa a partir daí. Porque, veja, o canal do Sebrae, do Instagram, ele tem quase 32 mil seguidores. Certo. Né? Essa live ela não está apresentada só no canal do Instagram. Ela também está na página do Facebook do Sebrae, que tem aproximadamente 13.200 seguidores. Exato. Né? E, além disso, esse conteúdo vai ficar para sempre registrado no canal do YouTube do Sebrae. Veja que importância isso. Veja que importância. Então, a gente começa a refletir, por exemplo, qual a audiência final dessa live? Eu não sei. Não dá pra gente prever a audiência final dessa live. Até quando esse material vai ter impacto. Né? E aí eu fico lhe perguntando, por exemplo, né? A gente tem que fazer uma análise aí. Quantas pessoas, ao final, vão ter participado dessa discussão? Quantos veículos de comunicação, comuns de comunicação, atingem um público como o do Sebrae nessa noite? São questões que a gente tem que pensar, né? Quantas rádios na capital e no interior, quantas revistas, quantos jornais, quantas TVs não conseguem atingir essa quantidade de seguidores, ouvintes ou telespectadores? Sim, né? Só um parênteses. É uma coisa que é difícil de você mensurar da forma como a gente aprendeu a mensurar. Não é isso, Matheus? Ou seja, a gente aprendeu a mensurar que a rádio tem tantos mil ouvintes, ponto. Naquele dia, a televisão, naquele programa, deu tantos mil ouvintes, ponto. E com essa explicação que você dá maravilhosa que você deu aí, ou seja, a gente não tem como mensurar isso. Ou seja, isso vai... Ou seja, a live de ontem, por exemplo, teve 1.000 pessoas. Quando terminou, tinha 1.000 pessoas. Eu vi lá, tinha 1.000 pessoas assistiram. Exato. 5 minutos depois, tinha 1.010, 1.015. Não é? Qual o impacto disso? Né? Qual o impacto? Então, aí a gente começa a entender a grandiosidade do que a gente está falando, do marketing digital. Né, da importância dessa audiência, da importância, né, dessa segmentação de mercado, que é outro ponto que eu vou discutir também aqui. Então, por exemplo, quantas pessoas cabem numa sala de aula, por exemplo? Vamos botar aqui 60, 70, 100 pessoas. Quantas pessoas cabem em uma palestra? Vamos colocar que uma palestra num grande auditório cabe 1.000 pessoas. Né? Aí agora você imagine, se a gente estiver pensando agora em influenciadores digitais, quantos empreendedores são grandes influenciadores digitais hoje? E aí eu estou falando de milhões de seguidores, qual o impacto de cada mensagem dessas pessoas? Né? Então, a gente começa a pensar a partir daí, né, que esse empreendedor, né, ele pode começar a ganhar um crescimento exponencial no seu negócio a partir do momento em que ele adentra no mundo digital. Né? E agora eu tenho que pensar que a gente vai ter aqui duas personas básicas. Tá? Duas personas. Eu vou dizer que uma é aquele que já é empreendedor. Tá? E eu vou dizer também que existe uma outra persona que é aquele que potencialmente pode se tornar empreendedor. Então imagino que essas duas personas vão estar aqui focadas hoje nessa live. Agora, ao mesmo tempo, eu começo a imaginar que dentro daqueles que são, e aí a gente está falando de segmentação de mercado já, quando a gente está falando agora desses que são empreendedores, eu tenho microempreendedores individuais, eu tenho pessoas que trabalham na agricultura, eu tenho EPPs e eu tenho MS que estão aqui ouvindo, vendo o que a gente está discutindo. Né? Então, assim, a gente começa a ter um impacto também em profissionais liberais. Porque, por exemplo, dentistas, médicos, advogados, eles podem se interessar em observar também o que a gente vai discutir hoje.
né? Então a gente tem um público segmentado, mas ao mesmo tempo ele tem algumas subsegmentações, né, dentro desse discurso. Então, uma coisa que eu acho importante que a gente comece a pensar, né, que quando a gente fala de marketing, muitas pessoas, claro, a associação com publicidade é a associação mais óbvia de todas, né? Marketing é publicidade, pá! Né? Ponto, parágrafo, tá já foi. Acabou. Né? E quando a gente está pensando em publicidade, muitos de vocês, né, eu estou falando dos empreendedores agora, eles vão imaginar, poxa, a gente está falando de cartão de visita, a gente está falando de adesivo, a gente está falando de camisa para o meu quadro funcional, a gente está falando de página no Facebook, a gente está falando de Instagram, de LinkedIn, né? A gente está falando de que a gente precisa criar um conteúdo para postar em um blog, né? Para que esse blog se transforme em uma referência, ele se transforme em algo que tenha realmente relevância na internet, né? Também passa pela cabeça, né, que a gente pode estar investindo para fazer marketing digital em influenciadores ou em micro-influenciadores. Claro que tudo isso também tem a ver com marketing, né? Tudo isso está dentro do marketing. Mas aí envolve o marketing digital uma série de outras palavras-chave, e eu não estou começando a falar dos passos ainda, eu vou começar, mas a gente pode estar pensando em inbound marketing, a gente pode estar falando de outbound marketing, a gente pode estar falando de convergência midiática, de cross-mídia, de transmídia, a gente pode estar falando de autoridade de página, de autoridade de domínio. Perfeito. Né? A gente pode estar falando de marketing de conteúdo, a gente pode estar falando de automação no marketing, a gente pode estar falando de SEO. É de um monte de coisas que a gente pode estar falando. Por quê? E aí a gente tem que começar a pensar. É óbvio que a palavra da vez é produção de conteúdo, né? Claro, todos nós agora estamos observando, e agora todos os empreendedores vivenciaram essa situação, o quanto é importante estar produzindo conteúdo no momento em que as pessoas não podem estar presentes no seu local de trabalho. Então, marketing de conteúdo, claro, é a palavra-chave. Mas aí vem outras coisas, vem o custo de aquisição do cliente, vem a importância de você ter um calendário para produção de conteúdo, vem a questão de você investir em impulsionamento ou você fica mais no alcance orgânico. Nos robôs, no BI, né? No brand, na curadoria de conteúdo. Aí você vê quantas coisas a gente pode discutir. Né? Na criação de e-books, na criação de infográficos, na criação e na possibilidade de estar fazendo lives como essa, em criar uma landing page, em investir no CRM, né? Em tentar fazer um gerenciamento de relacionamento com seus clientes de verdade, né? Com uma série de questões. Então, como eu estou falando com um alvo, que é um alvo, imagino eu, empreendedores e potenciais empreendedores, eu vou começar o primeiro passo, tá? Na minha opinião, o primeiro passo é você definir, caso você seja um empreendedor, ou se você ainda não é um empreendedor, para você começar a pensar em qual o seu modelo de negócio. Esse é o ponto-chave, tá, de todo esse processo. Ou seja, qual a lógica de criação, qual a lógica de entrega de valor, o que é que você verdadeiramente, enquanto organização, está entregando. Se você já existe, se você é uma pequena empresa, você vai ter que pensar agora nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, nas suas oportunidades, nas suas ameaças. Né? Se você ainda não é, você vai fazer uma análise do seguinte: o que é que eu vou ter que colocar de recurso financeiro para a criação da minha operação? De recurso humano para a criação da minha operação? Então esse ponto é o ponto base. A gente nem está ainda falando, né, de estratégia de marketing digital. A gente está falando de um processo anterior, que seria você definir e reavaliar, se você já existir, o seu modelo de negócio. Esse é um ponto claro, um ponto importante, seria o primeiro ponto. Então, o primeiro passo é definir ou reavaliar o seu modelo de negócio. Segundo passo, uma coisa chave agora que você vai ter que definir também. Seu negócio é digital ou não é digital? Ponto. Né? A gente está falando muito de transformação digital. E algumas pessoas tiveram que fazer a transformação digital em dias. Né? Dias. O seu negócio era um modelo de negócio convencional, ele não tinha uma... Porque, veja, você ter um atendimento via WhatsApp, ou você ter uma página no Instagram, ou você ter uma página no Facebook, não necessariamente quer dizer que seu negócio é um negócio digital. Exatamente. Ainda não, né? A gente tem que parar para pensar um pouco nisso. Então, se seu negócio é um modelo disruptivo, inovador, ele é uma startup? Tá, a gente vai fazer uma estratégia de marketing digital. Não. Eu sou uma empresa que quer fazer comércio eletrônico. Eu quero apenas vender pela internet, eu quero apenas fazer e-commerce. Apenas não é muita coisa. Né? Eu estou vendendo segurança na internet,
Eu sou uma fintech, como, por exemplo, o Nubank e o Banco Inter. Eu sou uma fintech. Eu sou uma escola digital. Eu estou oferecendo, na verdade, cursos de capacitação à distância. Ou eu sou uma escola tradicional que também oferece cursos à distância? Né? Outra coisa. Eu tenho uma empresa focada em marketing de conteúdo ou não tenho uma empresa focada em marketing de conteúdo? Eu vou criar esse próprio conteúdo ou não vou? Então, assim, são várias questões que você tem que imaginar. Primeiro, uma diferença básica do negócio digital para o negócio convencional é o alcance. Né? O negócio digital ele tem um alcance ilimitado. O negócio convencional, não. Muitas pessoas agora estão vivendo, os empreendedores, aqueles que fornecem, por exemplo, pizzarias, cachorro-quentes, né? Eles começaram a ver um pouco desse processo de transformação digital acontecer agora. Aqueles que não faziam entrega, por exemplo. Né? A geografia do atendimento deles mudou. Se eles não levavam até Aruana, que é um bairro aqui de Sergipe, para quem não é de Sergipe, é um bairro relativamente... Exato. Né? Porque a gente está falando de Aracaju. Aracaju é uma cidade pequena e Aruana parece ser muito distante da... Né? E muitos não entregam até Aruana, por exemplo. Sim. E agora a gente começa a trabalhar. Passaram a entregar. Né? Então, a gente está falando agora de alguém que aumentou a geografia do alcance do seu negócio de forma rápida. Mas é óbvio que todo negócio tem um processo de produção. Eu não sei quantas pizzas essa pizzaria tem condição de fornecer, eu não sei quantos cachorro-quentes a pessoa tem condição de fornecer. Né? E a partir daí a gente começa a avaliar. Será que eu estou agora adentrando no mundo digital? E será que a melhor alternativa é colocar o meu negócio em uma plataforma já existente ou criar minha própria plataforma? É outra questão. O Sebrae está disponibilizando a plataforma né, gratuitamente, que é uma grande sacada que o Sebrae teve de disponibilizar isso. Né? Mercado Azul. Mercado Azul. Então, assim, uma grande estratégia, né? E que o empreendedor vai ter que analisar, bom, a partir de agora, eu vou partir para esse caminho. Ou eu vou ser uma empresa digital, eu não vou ter fronteiras também para a contratação dos meus funcionários. Eu posso contratar funcionário em qualquer lugar do mundo. Né? Eu posso atender em qualquer lugar do mundo. O que pode impactar é a língua, muitas vezes, mas a gente não tem limitação. Né? O que vai impactar, hoje em dia, talvez. Hoje em dia, não né? tem. Não vai ter. Talvez o que impacte a qualidade do seu produto. E aí a importância de você ter um bom produto. Como chegar lá no exterior. Como chegar lá no exterior. Como é que vai ser o preço que você vai estar colocando. Isso sim. Entender as leis do lado de lá, impostos. Entender as leis, impostos, analisar a questão, isso que você falou, a questão contábil, a questão, enfim, de jurídica, são questões importantes. Então, a primeira questão que você vai ter que analisar, a primeira questão, né, o primeiro passo, vamos chamar, né, como a gente definiu, passo. O primeiro passo é você avaliar o seu modelo de negócio. O primeiro passo seria esse. O segundo é definir, que eu acabei de falar, definir se o seu modelo de negócio é digital ou não. Ponto. Né? É uma definição fundamentalmente importante. O terceiro ponto, pode falar antes. Então, deixa eu segurar aqui um pouquinho. Claro. Senão a gente sai falando aqui e o Instagram corta a gente, apesar de estar no comecinho. Então, peraí, o primeiro passo, beleza, qual o modelo de negócio, ou definir ou reavaliar qual o modelo de negócio. Perfeito. Joia, pessoal legal entendeu. Segundo passo, quando você fala, definir se você é digital ou não, para as pessoas entenderem. Eu preciso definir se eu sou digital ou não, ou se eu vou passar a também ser digital ou não. Seria isso? Exatamente. Por aí? Por aí. Para o cara não ficar... eu vou ter que deixar de ser offline? Não. Deixar de ser físico? Não. Não. Você pode continuar físico e também ter uma ação digital. Você pode ser simplesmente digital. Né? Eu vou dar um exemplo para ficar claro assim, para vocês. Muitas universidades, elas tiveram que, de uma hora para outra, aprender a fazer o EAD. De uma hora para outra, elas foram obrigadas. Perfeito. Para algumas universidades, o EAD já era uma realidade, já era um produto importante dentro dessas universidades, faculdades no Brasil e no mundo. Outras não, outras relegaram o EAD, disseram, não, eu só quero vender o ensino presencial. Agora, elas têm que rapidamente criar esse modelo. Né? Então, você vai definir, eu vou vender digitalmente, eu vou ser uma empresa convencional, né? É mais ou menos nesse sentido que eu estou trabalhando. Então, o segundo seria isso, definir se o modelo de negócio é digital ou não. O terceiro ponto, que eu acho fundamental aí, esse terceiro passo, é reavaliar a missão ou o propósito, como vocês queiram, da sua operação. Esse terceiro passo é fundamental. Né? Você reavaliar sempre se está claro na mente do seu consumidor, do seu prospect, da sua persona, como você queira,
Se os benefícios estão claros, se a razão de existir dessa empresa está clara, né? As empresas que conseguem o maior sucesso hoje, no mundo digital ou no mundo offline, vamos chamar assim, são aquelas que definem muito bem o que elas estão entregando. Eu tenho que deixar muito claro qual é a minha entrega. Porque se minha entrega não estiver clara na mente do quem vai comprar, a gente não consegue vender. E venda é a área principal de qualquer empresa. Claro, sem as finanças ela não vai funcionar. Exato. Mas se não vender, ela não existe. Então, se eu não vender, eu não consigo sobreviver. Então, uma questão chave é você deixar muito claro que a entrega que você vai oferecer faz sentido na resolução do problema do seu alvo, do seu cliente. Perfeito. Você realmente está resolvendo um problema? Ou seja, eu estou a todo momento reavaliando essa missão, esse propósito, essa motivação que levou à criação da minha empresa. Né? A sua entrega tem que ser muito clara para o cliente. Ele tem que entender exatamente qual a entrega que ele vai receber, qual o problema que você resolve. Essa é uma questão chave. Tá? Então, eu poderia dizer que o terceiro passo seria reavaliar a missão ou o propósito da operação ou da minha empresa. Eu estou chamando de operação porque pode ser que a gente esteja falando aqui de uma empresa que ainda vai ser nascente, né? Ela está nascendo ainda. Não é ainda uma instituição com CNPJ, enfim, com todos os parâmetros aí do SEBRAE. Certo. Deixa eu só Perfeito. rapidinho, antes de você passar para o quarto, para você não Fica perder à o vontade. raciocínio. O pessoal está perguntando aqui se a live fica salva. Fica, gente. A live fica salva. Ela fica 24 horas no Instagram, mas a gente faz o repost dela no IGTV. E assim que terminar essa live, vocês podem ir lá no YouTube ou no Facebook, ela já está lá disponível, tá? Principalmente o Facebook. O Facebook já disponibiliza na hora. O YouTube ainda demora um pouquinho, mas e no Instagram também já fica disponível automático, tá? Matheus, pode continuar. Desculpa a intervenção, mas era Não, tranquilo. para resolver essa primeira pergunta aqui, que já tem mais duas para fazer. Mas vamos lá. Perfeito. Então, assim, reavaliar a missão, o propósito da operação da sua empresa seria o terceiro passo. E aí, um quarto passo, que eu acho que esse é fundamental, é você revisar seus produtos e serviços. Né? Revisar custo, revisar precificação, revisar se essa sua oferta de produtos e serviços ela continua tendo sentido. Né? Ver se existe realmente um diferencial competitivo em cada um desses produtos e serviços. Se tem serviços que não valem a pena ter continuidade. Né? Se eu posso enxugar o meu portfólio de produtos e serviços. Se eu sou um dono de uma pizzaria, se eu posso enxugar o meu cardápio. Se eu sou o dono de uma hamburgueria, se eu posso enxugar esse meu hambúrguer, esse meu cardápio. Se eu preciso realmente trabalhar com tantos produtos e serviços. Né? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que, a todo momento, fazer essa reavaliação dos seus produtos e serviços, mirando também o que seus concorrentes estão oferecendo. Né? Concorrentes diretos e indiretos. Porque o concorrente, essa análise do concorrente, que a gente está chamando hoje de inteligência empresarial, ela tem muito a ver, né? Tem muito a ver com os caminhos que você vai lidar também. Né? Analisar o que o seu concorrente está fazendo não é um trabalho de espionagem. É um trabalho simplesmente até de respeito pelo aquele que está concorrendo com você, que divide com você esse market share, que divide com você essa fatia de mercado. É importante que você chegue nesse cliente, né, nesse concorrente, e sempre esteja avaliando o que ele está oferecendo. Né? E eu acho que nesse ponto, é um ponto que você tem que fazer uma reflexão junto com toda a sua equipe, com o seu time, né, seja ele gigante ou não. Né? E faça uma reavaliação, converse com os seus fornecedores, converse com quem está no mercado junto com você, lhe apoiando, que é seu parceiro, e avalie, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu não poderia enxugar e focar em um produto? Eu vou dar um exemplo para você, Guzmão. Uma coisa que aconteceu com uma startup que está fazendo agora pré-aceleração com a gente. Tá? Essa startup tinha 4 produtos. Foi o que nós aconselhamos. Foque em um produto. Bote toda a sua energia nesse produto. Se esse produto tiver rentabilidade e ele verdadeiramente ganhar mercado, sua marca vai estar conhecida. E a partir daí você vai oferecer outros produtos. Entende? Mas às vezes o empreendedor ele fica numa angústia, numa ansiedade de oferecer um portfólio gigante de produtos e serviços e que fica muito caro até para a estratégia de marketing. E daqui a pouco a gente vai entrar nisso daí. Né? Quanto é para você conseguir fazer isso daí? Quanto é contratar um BI? Quanto é contratar uma direção de arte para fazer conteúdo? Vai ficar muito caro para você desenvolver esse projeto. Por que você não foca em um só produto e faz com que esse produto se transforme em um produto conhecido e que ganhe mercado e a partir daí você vai aumentando seu portfólio com calma, com paciência, analisando a jornada, enfim. Aí tem uma série de questões que a gente teria que analisar. Sim.
É porque o cara fica, eu sei. Por exemplo, a gente tem um cliente agora, o Sebrae, eu até posso falar dele porque ele é um cara que apareceu para a gente via live, através de uma live, que é o Jorge, da Petzeus, que vai virar um case, mais um case, Matheus. Anote aí a Petzeus. Esse cara é ótimo e nós estamos atendendo. Ele pediu ajuda ao Sebrae, o Sebrae foi lá e tá a Kátia lá de Legal. Lagarto, mandar um abraço para a Kátia. E ele tem um monte de produto. Tem um monte de produto e ele chegou para a gente assim, eu não sei o que é que eu faço, tem muita coisa, eu mesmo que faço, eu mesmo que entrego, eu mesmo que cobro. Então, chega um momento que você vai dizer assim, opa, eu tenho que ter... Olha ele aí, ó, botou aqui, estou aqui, Eu vi tá aí. vendo? Que legal. Aí, chega um momento, eu tenho que ter um carro-chefe, como é que eu faço isso, Matheus? Eu tenho que ter um carro-chefe, e esse carro-chefe vai trazendo os outros, como é que é? É isso, porque daqui a pouco eu ia entrar em outro passo, é objetivo de marketing, vai ficar mais fácil Pronto, vocês entenderem. Mas nesse momento perfeito. agora, não, mas eu vou responder. Nesse momento agora vai ficar legal você entender que você diminuindo esse seu portfólio e entregando aquilo que verdadeiramente, aí sim, você vai ter que analisar os seus custos, vai ver o que tem mais lucratividade, ver quais desses produtos a sua equipe tem mais aptidão de oferecer também, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa análise, né? Sempre. Os meus produtos e serviços, eles estão corretos, o meu portfólio é um portfólio correto. Então, esse seria o quarto passo, tá? Perfeito. Revisar a todo Produtos momento e os seus serviços. produtos e serviços e, caso você esteja começando, fazer uma análise bem feita de quais serão esses produtos e serviços que vão ser vendidos, né? Ok. O quinto passo, Sim. né? E esse a gente já começa agora a falar da jornada do cliente, eu acho que é você focar em seu cliente ou no seu potencial cliente, tá? Aí é uma questão chave, né, de você analisar o seguinte. Toda vez que a gente pensa em estratégia de marketing, a gente pensa em leads que são qualificados pelo marketing, né, a partir de estratégia de funil de vendas ou pipeline, enfim. Esse lead, que pode ser um lead qualificado pelo marketing, lead qualificado pelas vendas, que é uma questão que é um pouco diferente, mas eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais simples. O que acontece? Uma palavra-chave que hoje já se transformou em uma coisa que quase todo produtor de conteúdo aí na área de marketing digital está discutindo. Persona. Né? Persona simplesmente é uma ficção. A persona não existe. A persona é uma ficção daquele que você quer atingir. Né? Ele é uma ficção. Então, essa ficção ela tem que se transformar em uma coisa muito próxima da realidade desse cliente, Sim. que seria o cliente ideal. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa física, vamos analisar qual a idade, qual o sexo, qual a composição familiar, solteiro, é casado, tem filhos, né? Não tem filhos, renda média, onde é que moram, qual o estilo de vida dessas pessoas. Né? Se eu estou pensando em pessoa jurídica, por exemplo, a gente tem que pensar qual é o porte, qual é o posicionamento dessa empresa, como ela contrata. Porque se for empresa pública, ela vai contratar via edital, enfim, tem outras formas de contratação. Né? Tem que ter uma licitação, vai ter que ter uma compra por dispensa. Então, é uma forma de contratação diferente, é uma forma de estratégia de marketing digital completamente diferente. Né? Aí eu tenho que analisar também quais são os planos de expansão dessa empresa, se é uma pessoa jurídica, quem são os decisores do marketing. Né? E aí eu fico me perguntando, que aí é também tão importante como definir essa persona, é analisar se o seu banco de dados ele já está criado. Né? E a gente está dando aqui com empreendedores dos mais diversos tipos. Né? Quando estou falando de banco de dados, eu não estou falando de bando de dados. Eu estou falando de um banco organizado, Boa. né? Que tenha lógica, né? E que eu tenha um histórico desse cliente. Por exemplo, um médico, um profissional liberal, um advogado que está assistindo agora, um arquiteto, né? Existe isso em algum documento? Existe isso num Excel, num Word ou num caderno? Você tem isso daí, né? Sim. Isso está agrupado via perfil, né? Ou você tem isso associado a algum software de CRM, por exemplo, que seria, claro, um avanço importante para a sua empresa. Mas como é que você tem, né, essa informação do cliente? Que tipo Pelo de menos informação você numa tem? planilha do Excel, que seja. Que seja. Mas que você né? tenha organizado isso. Que você tem isso organizado. Então, é uma questão que isso pode servir para quem vende pipoca, isso serve para quem é empreendedor, enfim, EPP, serve para qualquer um. A gente tem que ter esse, e não se surpreenda, viu? Eu já vi muitos daí, em N ambientes, e muitas empresas não têm qualquer informação a respeito do seu cliente. Né? Que dirá Sim. desse que ainda não é, que é essa ficção. Tá? Ó, Então, me dê só um parênteses para contar uma historinha, você tomar uma água. Você falou aí no banco de dados, porque banco de dados é um termo até forte. Ah, meu Deus, um banco de dados. Aí eu me lembrei de uma história de muitos anos, quando eu trabalhava
alguma coisa para você. Agora, quantos clientes você tem? Ah, eu tenho mais de 2.000 clientes. Aí tá certo. Aí eu olhei para um amigo e disse, rapaz, digitar isso tudo vai ser danado. Vamos ver se ele tem alguma coisa, né? Aí se você não tem não isso organizado, algum banco de dados, alguma coisa, não tenho não. E ficamos uma semana preparando aquilo tudo para conversar com ele. Quando depois de um mês que estavam algumas coisinhas já prontas, esse cadastrozinho, e a gente partiu já resignado que tinha que digitar os 2.000, né? Eu disse, mas seu fulano, o senhor não tem nada em algum lugar? Não, meu filho, meus 2.000 clientes estão numa tabela do Excel, toda organizada, eu só tenho isso. Eu disse, mas é isso que eu preciso. E ele tinha tudo organizado, nome, endereço, e-mail, não sei o que. Quer dizer, isso já é maravilhoso, se ele pelo menos tiver isso, né, Matheus? Com certeza, isso aí seria fantástico que ele tenha, porque é tão simples a partir desse Excel a gente começar com serviços muito baratos, alguns até gratuitos aí de CRM, a gente consegue fazer um trabalho muito interessante. Você, por exemplo, vou dar um exemplo para você de um cliente até do Sebrae, muito interessante o que aconteceu. Eu mostrei para ele alguns softwares de CRM, eu não vou falar nomes para a gente não fazer merchandising aqui, nem seria permitido no Instagram. Ah, pode falar, mas, não tem problema. Não. Tem alguns vários baratos, e o que aconteceu? Eu cheguei para o rapaz, a gente fez juntos. Tá. Né? E ele tinha 934, se eu não me engano, contatos no celular. Aí eu fui tentando analisar de um por um aqueles contatos. Daqueles contatos, uns 80, na verdade, eram clientes. O resto, ele nem sabe o que era, e também aquilo ali não servia para muita coisa. Percebe? Então, assim, às vezes a gente também tem que perceber isso, né? Será que ao longo do tempo eu fui organizando isso de uma forma inteligente? Eu fui, né? Porque a gente tem que categorizando. Categorizando, a gente tem que analisar também o seguinte, né? Tem operações aí que são operações B2B, né? Que é a empresa que vende para a empresa. E também tem muitos que vendem o B2C, né? Por exemplo, eu estou vendendo para o cliente final. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pizzaria, eu imagino que seja bem mais complexo você alcançar, se você não tivesse organização, uma lista de 7.000 pessoas que já pediram pizza. É muito diferente se você tiver um escritório de advocacia, que você tem 40, 50 clientes. Então, né? Então a gente tem que analisar isso. Então, quanto mais complexo for esse banco de dados, mais importante ainda é você tê-lo. Muito mais importante é você tê-lo. É verdade, exatamente. Então, eu acho que a gente você está no quinto passo. No quinto passo, foque no seu cliente ou no seu potencial cliente. Né? Esse seria o quinto passo. E aí, depois que eu fiz todo esse dever de casa, que são 5 passos que eu chamaria de dever de casa, eu vou agora sim analisar qual é o meu objetivo de marketing. Né? Eu vou dar um exemplo para facilitar. Tá? Digamos que você tem uma pizzaria. Seu objetivo de marketing é aumentar a quantidade de pedidos através do delivery. Você tem um objetivo de marketing muito claro. Está definido. Entende? A partir daí, criar estratégia de marketing a quantidade de clientes. Até depois, para você criar uma métrica, para você analisar isso daí, fica muito mais simples do que, por exemplo, você fala o seguinte, eu quero fazer marketing. Ok, você quer fazer marketing, mas o que você está vendendo? Qual é o seu objetivo? Claro, até para a gente poder mensurar se você alcançou seu objetivo ou não. Por exemplo, eu quero ficar em forma. Eu quero ficar em forma é diferente de eu quero perder 10 quilos. Né? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu quero alcançar uma relevância no marketing. Sim, eu sou um advogado. Vou dar outro exemplo agora do advogado. Meu objetivo de marketing é me tornar uma referência na área de advocacia penal. Eu tenho um objetivo. Tá claro. A partir daí, a gente vai construir toda uma estratégia. Então, seu objetivo de marketing ele tem que estar definido. Não é fazer marketing por fazer marketing. Eu quero fazer marketing porque eu não estou fazendo nada que meus concorrentes estão fazendo. Ok. Você não trouxe muita coisa. Sim. Então, essa definição tem que estar muito clara. Então, aí, se a gente for fazer um link, eu tenho uma quantidade diminuta de produtos, né? Eu sou um pequeno empreendedor, estou começando, eu tenho 2 produtos, 3. Meu objetivo de marketing é o quê? Fazer esses 3 produtos rodarem. Eu tenho que fazer vender. E a partir daí, eu crio toda a estratégia. Então, o 6º passo, e que eu diria que talvez seja um dos mais fundamentais, e por incrível que pareça, é o que a gente vê, eu vi isso na minha realidade. Guzmão, no meu pós-doutorado, eu entrevistei
66 empreendedores e vivi com eles durante um período. Foi um trabalho de etnografia. Eles não fazem isso. Sim, Pode ter certeza do que eu estou imagino. falando. O empreendedor ele não faz isso. Ele faz o seguinte: eu quero fazer divulgação no marketing. Eu quero aumentar minha quantidade de compartilhamentos, que não é nenhuma métrica mais E que se pronto. analisa, né? Curtidas já É. foi, né? Esse negócio de curtida e Sim, compartilhamento, não. Até porque eu posso comprar agora, se vocês quiserem, 10 mil seguidores no Instagram e de 4 mil eu passar para 14 ainda hoje de noite. sim. Entendeu? O Instagram vai me bloquear durante 2 dias, 3, depois ele me libera. Sim. Tá certo? Então, assim, aumentar o número de seguidor é besteira. Não é uma métrica hoje que a gente analisa mais. A gente nem leva em consideração isso. E aí a gente tem que avaliar, né? O Leo vai falar sobre o Loop, né? O canal lá. Ele vai falar de digitalização de negócios e a Negócio. Rafaela vai dizer como vender mais no Instagram, alguma coisa. Como vender mais no Instagram. Ela hoje é produtora de conteúdo, Rafaela. Então, assim, Usando bom conteúdo, entendeu? O tema dela é esse. Conteúdo. Isso. Usando bom O tema conteúdo. dele. Então, assim, você entende, Guzmão, que a gente já tem um grupo gigante aí de pessoas que está criando esse conteúdo. Se você não tem tempo, porque o que acontece? Criação de conteúdo não é uma coisa simples. Né? Se você for analisar, quando eu não tenho tempo. Né? Quando eu tenho uma disponibilidade, eu tenho uma rotina, eu tenho aí é importante ter uma disciplina de produção de conteúdo. Né? Porque se for para quando você construir, e por favor, nunca se esqueça que conteúdo não é só texto. Aqui a gente está criando conteúdo. Eu posso fazer uma live rápida. Tem pessoas que não gostam de escrever, mas você sabe falar do seu negócio. Por que você não faz áudio e cria um podcast falando do seu negócio? Por que você não faz um pequeno vídeo, né, falando um pouco do seu negócio, do seu dia a dia? Uma foto também é conteúdo. É um ótimo conteúdo. Né? Então a gente tem várias formas de criar conteúdo. Conteúdo que tem relevância, conteúdo que linke com o meu negócio. Né? Então eu acho que esse é um ponto chave agora. É qual conteúdo você vai criar. Então, para cada negócio, eu tenho uma lista de conteúdos. Um dono de uma barbearia, ele tem uma lista de conteúdos que ele vai poder trabalhar. Se eu sou dono de uma consultoria, se eu sou um dono de
conteúdo Exato. que você vai gerar. O oitavo ponto, e esse é fundamental também, como todos os outros, claro, é definir muito bem as suas plataformas e seus canais. Tá? Quais são as redes sociais ou plataformas de comunicação, como você queira, que a sua empresa vai atuar? A gente vai trabalhar com Facebook, a gente vai trabalhar com WhatsApp, a gente vai trabalhar com Instagram, a gente vai trabalhar com Twitter, com LinkedIn, com Pinterest, com YouTube, com Telegram, com... enfim. Tem N opções de plataformas. Eu tenho bem linkado quem é o meu alvo, eu já sei quem é a minha persona, eu já sei que tipo de conteúdo eu crio, eu sei o perfil dessas redes, né? A gente tem, por mais que você não acompanhe pesquisas, a gente sabe mais ou menos quem é que acessa o Instagram, quem é que está mais tempo no Face, quem é que está mais tempo no Twitter. A gente tem mais ou menos uma noção desses alvos. Então eu começo a definir quais são essas plataformas. Você vai ter um site, né? O Sebrae, agora o Sebrae Tech está fornecendo essa opção aí, né, de construção de site, que é um negócio muito bacana. Você vai ter site ou um blog, o blog roda muito bem, né, para que você consiga ter essa relevância. Um site com blog, né? Você vai criar e-books, você vai fazer fly, né, uma arte digital para divulgar o seu negócio no WhatsApp ou no Telegram. Você vai Onde é que você vai aparecer? Exatamente. Onde é que você vai expor seu conteúdo, né? Onde é que você vai aparecer? Sim. É isso, né? Você vai fazer vídeos, né? Você vai fazer vídeos no YouTube. Você vai criar esse canal no YouTube. Né? Vai ser essa sua plataforma, é a plataforma YouTube. Vai ser o Telegram. Então, aí você vai ter que começar. Uma pessoa está perguntando assim, é necessário pagar para impulsionar? Sim e não. Né? Você pode começar impulsionamento com R$6, por exemplo, no Instagram. Com R$6 você faz o impulsionamento. Você consegue chegar numa região geográfica, no sexo. É uma ação interessante. Você vai ter que medir, é sempre métrica. Inclusive, é o último ponto aí que eu vou falar, o último passo. Então, assim, é necessário acelerar. Pagar... Sim, termine, senão a gente não consegue chegar nas 10 e responder o povo aqui. Exatamente. E aí vem o nono, né? Depois que eu falei do oitavo, que é definir muito bem quais são as plataformas, e aí você tem que entender quais são as redes, se eu vou ter site, se eu vou ter blog, se eu vou ter plataforma própria, se eu vou fazer meu próprio e-commerce, enfim, aí você vai ter que definir isso. Aí eu vou pro nono, que é a interação constante com o seu público. Agora, aí, pessoal, você tem que ter esse contato. Esse contato tem que acontecer sempre. A gente tem dois conceitos na comunicação que são muito fortes, né? O cross-mídia e o transmídia. Eu vou dar um exemplo para explicar. Não quero entrar em conceituação porque a gente não está na universidade aqui. Mas assim, só para a gente entender, para interagir com o seu público. O que você poderia fazer? Você pode gravar um vídeo no Instagram, né? Você gravou um vídeo no Instagram falando o seguinte, pessoal, se vocês quiserem aproveitar essa promoção, se cadastre no site. Eu já estou fazendo, né? Eu já estou chamando, o empreendedor está chamando alguém de uma plataforma, de um espaço midiático para outro. Né? Então, veja, eu falei da promoção e levei você até o site. Do site, eu posso levar para o blog. Sim. Do Instagram, e aí eu posso, do Telegram, levar você para qualquer lugar. Então, esse processo cross-midiático, transmidiático, de mudar as plataformas e estar fazendo esse caminho, né, que é um caminho bacana para o empreendedor, é um trabalho maravilhoso, um trabalho fácil, qualquer pequeno empreendedor faz. Então você fala o seguinte, você está no Instagram, você fala assim, olha, tem um conteúdo gratuito no meu site. Vá lá no site, tá? Você clica nesse site e você abre o e-book. Eu estou aí fazendo uma série desse trabalho aí de convergência midiática. Então é um trabalho importante que vocês têm que pensar. E aí dentro, né, do outbound, né, marketing, que é uma tendência, né, 2015, 2014, isso começou a chegar no Brasil, né, onde eu estou, na verdade, assim, abordando potenciais clientes, que seria o prospect, né, que seria essa persona. Sim. Eu já defini a persona, eu vou fazer o quê? O que eu fazia antes? Né? Eu fazia outdoor, eu fazia banner, né? Banner site eu posso fazer. Flyer, tudo. Cartaz. A mídia convencional. Propaganda de rádio, TV, YouTube, sim. Facebook Ads, Google AdWords, telemarketing. Muito telemarketing. Propaganda de rádio e televisão. O Google AdWords, né? Faz outdoors, panfleto, mala direta. Fala, me ajuda aí, cara. Bicicleta, carro de som. No interior tem muito isso. Bicicleta, carro de som. Né? A papelaria convencional que a gente tem, tudo isso, a gente está associando ao outbound. Né? Aí, quando eu vou... Aí, claro, você tem 1.0 e 2.0, mas não vamos entrar aqui. Aí, quando eu vou para o inbound marketing,
que é essa ideia de você criar conteúdo, tá? Que está muito longe do marketing tradicional. Aí eu vou ter que citar um exemplo. Desculpa aí, eles não precisam nem de merchandising. A Rock Content, por exemplo, é um grande case. Sim. Talvez, Sim. né? Os resultados digitais, aí tem vários aí que são puta cases aí para falar de inbound marketing no Brasil. Os caras são bons. No mundo, aí teria vários. Mas assim, eles começaram a criar o quê? Eles começaram a atrair, né, possíveis clientes, né, por meio de conteúdo relevante. Olha de novo o que você falou. Bom conteúdo. Você usou essa frase. Você falou isso. Tem que criar. Não é importante tipo produzir conteúdo importante. É importante produzir conteúdo importante. Então, cria um conteúdo, né? E aí, dentro de outro conceito, aquele conceito do funil de vendas, o pipeline, né? É outra terminologia, que você tem o quê? Você tem dentro desse funil. Lá, vamos dizer assim, né? Que seria, o funil, na verdade, é uma representação de uma pirâmide invertida, né? Vamos dizer assim. Que, na verdade, é o seguinte, eu estou pegando os estágios de um cliente e eu estou analisando ele fase a fase. Eu estou analisando toda a jornada do cliente. Seria esse o trabalho. Então, no início, o que é que eu vou fazer no início? Vamos pensar aqui. No início do funil, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer muito conteúdo educativo. Eu não tenho que vender nada. Eu vou criar conteúdo educativo. Eu falo o seguinte, eu estou falando, por exemplo, alguém perguntou do turismo. No turismo, eu estou falando um pouco do turismo de Sergipe, das belezas da cidade. Eu não estou oferecendo, pelo amor de Deus, não ofereça no início desse processo, né, a viagem. Não é isso ainda. Né? No inbound marketing, eu estou agora começando o processo. Eu estou começando esse processo criando educação. Estou dizendo, olha, Sergipe é bonito. Tem lá a Coroa do Goré, que é maravilhoso. Tem isso e aquilo outro. Bacana. Aí, quando eu estou sentindo que esse cliente já está chegando mais próximo, ele já está chegando no meio do funil. Né? Aí, aí você agora começa a apresentar. Olha, dentre as diversas possibilidades, eu tenho um passeio de catamarã pelo Rio Sergipe. Tá? Eu já estou chegando. Então, esse processo, inbound, outbound marketing, que eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que estar o tempo todo interagindo com o cliente, porque, veja só, isso é uma coisa muito louca, mas acontece. Tem gente que fala assim, eu já fiz meu marketing, eu já tenho minhas redes, eu já tenho meu site, já tenho meu blog, você não faz nada. Já foi. Marketing, pessoal, marketing não é, pelo amor de Deus, nunca pensem isso. Marketing não é uma ideia de um sujeito super genial que criou. Marketing é rotina, marketing é um conteúdo que está sempre sendo produzido, é um contato direto com o seu cliente, não é deixar a rede lá bonitinha, bem preparada, né? Mas é você estar sempre produzindo, você está sempre entrando em contato com ele, né? Isso aí vocês estão... E até parabenizar você, Guzmão. E sem lavação de seda, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Mas assim, esse trabalho que você está fazendo é um trabalho muito legal, porque você está aproximando o cliente do Sebrae de uma forma que ele não estava acostumado. Isso foi um trabalho muito interessante. Isso daí. Então, a partir daí, eu estou no nono aspecto, que é a interação constante com o público. Eu acho que isso é muito importante, essa interação completa. Agora eu vou dar uma adiantada para não estourar. Eu estou preocupado que eu quero revisar isso tudo aqui com você e passando. Então vamos para o 10º e último agora passo. Já falei do nono, que seria essa interação constante com o seu público. E o 10º, e agora sim, o final mesmo, é avaliar semanalmente as suas ações de marketing. Eu queria dizer diariamente. Tá? Eu queria dizer diariamente. Mas eu sei que a rotina do empreendedor, eu sei como é que o empreendedor vive. Né? Eu estou acostumado com empreendedores há 20 anos. Eu sei que ele trabalha... Um empreendedor, ele é gerente de marketing, gerente de recursos humanos, gerente de finanças. Ele é office boy, ele é tudo na empresa. Né? Então, não tem para onde correr. Tá? Mas, eu queria pedir para que os empreendedores que estão vindo para avaliarem semanalmente suas ações. Marketing, pessoal, como eu falei para vocês, marketing é uma tarefa. É uma orientação. Marketing é uma filosofia estratégica. Você precisa avaliar suas métricas. Tudo que eu falei para você de redes sociais, todos eles têm suas métricas próprias. Quando você tem as páginas. Todos eles têm suas métricas próprias. Você pode estar avaliando a todo momento se você está valendo a pena aquele investimento que alguém perguntou. Impulsionamento vale a pena ou não? Aí você, na métrica, você vai avaliar. Né? Semanalmente, você tem que fazer essa análise. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Óbvia, né? Marketing é mercado. Aí um professor amigo meu dizia assim, você já viu o mercado vazio? Ou todo dia tá vendendo coisa lá. Todo dia o cara tá com uma maçã nova no mercado. Né? É isso mesmo. Então não é uma coisa que você faz e põe lá uma placa na porta e até logo. Claro que não. O marketing, o setor de marketing, isso aí é conceito, mas é muito importante para a gente também. Ele perpassa por todas as áreas da empresa. Por todas. Sim. Ele não é só não é só uma ação isolada. É uma rotina. Então, o 10º, né, e último é avaliar semanalmente suas ações de marketing.
Ponto. E aí eu vou tentar voltar nas 10, para ficar Bora. bem claro para todo mundo. Vamos lá. Primeiro. Temos 7 minutos para a gente finalizar. Bora lá. Vou finalizar. Primeiro passo. Definir e reavaliar o seu modelo de negócio, sempre. Segundo, definir se seu negócio é digital ou não. Seja sincero com você mesmo. Vai ser digital ou não. Terceiro, reavaliar a missão, o propósito da sua operação, da sua empresa. O quarto, revisar periodicamente seus produtos e serviços para verificar se eu posso tirar alguma coisa, se eu posso incluir alguma coisa. Quinto, focar em seu cliente ou no seu potencial cliente. Sexto, avaliar sempre qual o meu objetivo de marketing. Sempre, deixar muito claro isso. Sétimo, qual o conteúdo que será gerado? Você tem que responder essa pergunta. Tá? O oitavo, definir muito bem onde esse seu conteúdo vai ser exposto. Quais as plataformas, quais as redes, se vai ter site, se não vai ter site, se vai ter blog, se não vai ter blog, se eu vou fazer esse conteúdo através de audiovisual, através só do áudio e os meus canais. Nono, interação constante com o meu público. E o décimo, avaliar semanalmente suas ações de marketing. Se puder, avalie diariamente. Tirei 10, olha, tá tudo anotadinho aqui. Ó. Tá vendo? Perfeito. Então, basicamente é isso. Não, então, assim, isso é maravilhoso, essa aula que você nos deu aqui. Vamos fazer uma reivindicação para o Instagram, liberar a live, para até a hora que o povo quiser. Aí o Instagram enlouquece o Instagram. Olha, teve tanta pergunta que não deu tempo de responder. Eu separei uma aqui, o Suassuna perguntou o primeiro passo para fazer negócios pela internet. Você já deu aqui 10 passos maravilhosos, eu acho que muita coisa responde, mas eu peguei uma aqui que se você tem alguma dica, um nosso seguidor perguntou se tem alguma plataforma ou qual é melhor para controlar as redes sociais. Eu não sei o que ela quis dizer com controlar, se é estatística ou se é postagem. Tem tantas, né, Matheus? Eu conheço o Saif para estatística. Eu ia falar o Saif de estatística, porque eu acho muito fácil de ser medida, né? Exato. É pesquisa mesmo. Tem o HotSuite, mas eu não sei. É questão de dar uma pesquisada, porque eu queria que ela só me dissesse mais ou menos o que seria controlar as redes sociais dela, né? Sim. Ela podia especificar o que seria controlar. Mas aí na próxima ela vai explicar. Porque assim, plataformas, são tantas plataformas, né? A gente tem tantas possibilidades hoje. E outra coisa que eu acho importante, uma dica que eu vou dar para todo empreendedor que está aí. Não comece pagando. Por exemplo, eu pago algumas plataformas. Porque eu preciso delas, mas eu testei essas plataformas antes. Use um mês gratuito, depois você analisa, porque às vezes a plataforma ela é muito boa, mas ela é muito superior ao que você necessita. Então não vale a pena você gastar essa grana agora. Né? No início, não pague essas plataformas. Não acho legal. Você ir testando de uma por uma. Tem tantas aí. Tem algumas gratuitas, né, que oferecem até uma quantidade X de perfis, enfim. Sim, o próprio site que a gente falou, né, gente? cyfe.com. Ele é gratuito, ele tem até cinco painéis, você consegue colocar gratuitamente para estatística. A gente tem lá, aqui na comunicação do Sebrae, nós temos uma TV que fica com o Saif em tempo real, vendo estatística, acompanhando estatística, subida, descida de site, essas coisas todas. Cara, eu anotei tanta coisa, eu estou tão agradecido por essa live com você, porque a quantidade de aprendizado nessa hora que nós ganhamos foi maravilhosa. Temos pouquíssimo tempo. Eu queria passar esse pouco tempo que nós temos, 3 minutos no máximo, para você finalizar e depois eu dou um adeus para a turminha, convidando para a live de amanhã. Bacana. Agradecendo mais uma vez a vocês pela proposta, pela oportunidade. Dizer assim, para o empreendedor que nesse momento agora de quarentena, que já está acabando, né? Daqui a pouco vai acabar, eu estou imaginando isso. A gente reanalise o seu modelo de negócio, interprete que isso daqui não é uma coisa que aconteceu só na época da quarentena. O mundo mudou e não vai voltar mais. A gente está chamando agora de mundo 2.0. Nesse mundo 2.0, ou você gera conteúdo ou você está fora. Ponto. Isso aí é claro. Né? E se você vai gerar conteúdo, deixe muito claro de que forma você vai gerir esse conteúdo, em que tipo de plataforma. E a partir daí, sim, você sempre lembra o seguinte: comece com poucos produtos e serviços, tenha objetivos muito claros de marketing e invista todo o seu trabalho, né, no acompanhamento dessas métricas, como o Guzmão deu aí alguns exemplos. Basicamente seria isso. Beleza, eu quero convidar as pessoas, antes de agradecer final para o Matheus, a convidar todo mundo. Amanhã nós temos 2 lives, amanhã é um dia especial, porque nós temos às 5 da tarde uma live especialíssima sobre geração distribuída de energia.
os impactos causados pelo coronavírus nesse setor de geração distribuída de energia. Vai ser com a Bárbara Rubim. Ela é uma excelente, é vice-presidente da Absolar, que é uma empresa de energia solar. Vai ser conduzida pelo Zé Leite. Importantíssima essa live. Às 19 horas tem Economia Criativa com Edmilson Suassuna e a Regina Medeiros, do Sebrae da Paraíba. Nós vamos falar os micro e pequenos negócios criativos no cenário pós-2020. Quinta-feira também tem 2 lives, uma falando sobre o FAMP, que é essa linha de crédito especial da Caixa Econômica, às 5 da tarde. E às 19 horas tem, no horário nobre, né, vamos dizer assim, tem eita, esqueci, aqui, o Galileu Nogueira vai falar sobre digitalização dos negócios. Ele é o cara ele era da 99, do táxi, né? Agora ele está na Me Poupe. Então ele vai ser legal pra caramba. E na sexta-feira tem Conteúdo que Vende. Achei aqui o título da live com a Rafaela Vieira. Conteúdo que vende. Como ter e manter um bom posicionamento no Instagram. Falta 1 minuto. Matheus, muito obrigado. Pessoal, siga aí o Sebrae, 0800 570 0800, sebraesergipe.com.br. Nós estamos prontos para receber vocês. Tem curso online gratuito, tem consultoria online gratuita, quiser dúvida do MEI, tira lá com a gente. Tem live